Olá pessoal, no livro dos Espíritos, na introdução, e tem um trecho que eu acho bem interessante de Kardec, como ele faz justamente a própria introdução, né, como já disse, para o estudo da doutrina espírita e o papel das ciências ordinárias em relação perante o Espiritismo. Ele vai dizer: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir a abstração feita da qualidade de cientista. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar que um homem deva ser grande psicologista porque é eminentemente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, a anatomia procura a alma e porque não encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. César que tem razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência, quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, a julgar pela rapidez com que se propagam. Esse tempo não vem longe. Com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que encontraram oposição. Os cientistas se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Vou parar por aqui para fazer um breve comentário. Então, pessoal, contextualizando esse vídeo de Kardec, Kardec percebeu, estudando os fenômenos, que fica bem complicado ele utilizar as ciências ditas ordinárias, a física, a matemática, o método científico de tentar isolar o fenômeno e fazer com que ele se repita a ponto que estatisticamente ele ser validado como uma prova científica. Fica bem complicado para as manifestações espirituais, porque está falando aí de inteligências independentes, inteligências extracorpóreas dos espíritos, que atuam da forma como convém e dependendo da situação, do ambiente, que é preparado para isso. Então Kardec conclui disso aí não do nada da cabeça dele, porque ele investigou os fenômenos por um bom tempo e concluiu por esse tipo de especificidade nos fenômenos. Então é por isso que ele diz que as ciências ordinárias são incompetentes para tratar do espiritismo, porque elas, até então, e ainda nos dias de hoje, tentam de toda forma partir de uma base, de uma premissa necessariamente materialista. Esse é o grande X da questão, e que Kardec se opôs, e que nós também fazemos essa reflexão de que você, se é cientista e é curioso e está aberto ao novo, você tem que partir do princípio de que a sua premissa não necessariamente tem que ser
a premissa das ciências ordinárias para estudar um outro tipo de fenômeno, não é? E que demonstra que tem implicações que não serão atendidas nessa sua desejo de investigar, né, e chegar a uma conclusão partindo de uma lógica puramente material, ou seja, você já parte que o médium, por exemplo, é uma pessoa com problema psicológico, né, ou psiquiátrico, né, que é um alucinado, etc. E desconsidera a mediunidade como uma possibilidade de comunicação. Aí entra justamente no que a gente tem falado em outro vídeo, que é a descrença e prepotência. Não é? Você precisa entender o contexto geral, não é? Toda a gama de fenômenos, toda a historicidade do espiritismo, e verificar que ali um posicionamento materialista como um posicionamento final, conclusivo, é algo que foge do bom senso e da razão, né? E que você precisa ter humildade para entender que a hipótese espiritualista é uma hipótese portanto válida. Então, justamente é esse tipo de reflexão que Kardec nos convida. Você pode ser um grande astrônomo, você pode ser um grande biólogo, não necessariamente você tem que negar o espiritismo porque a sua biologia não dá conta de explicar os fenômenos espíritas. Porque o seu escopo da sua ciência acadêmica diz, em tese, de que aqueles fenômenos não existem ou não podem existir porque, em alguns pontos, contradizem o que é aprendido nessa ciência, como por exemplo os fenômenos que demonstram claramente que o ser humano ele tem uma capacidade de perceber algo fora da lei da física conhecida, não é? De repente tem uma visão remota do que está acontecendo no outro lado do mundo e aquela informação é confirmada. Quantos casos a gente não tem de percepção extrasensorial, de telepatia, etc, mostrando que o ser humano é muito mais complexo do que uma visão puramente material. E Kardec concluiu isso analisando os fenômenos espíritas e trabalhando com diversos médiuns. É por isso que a base da doutrina não é uma base religiosa, é uma base de investigação racional, não é? Com consequências filosóficas e morais. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, essa é a nossa reflexão. Até o próximo vídeo. Valeu!